Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos a nossa caminhada pelo Evangelho de Marcos no capítulo 3. Hoje veremos juntos os versículos 7 a 12. Acompanhe então comigo a leitura da bendita palavra de Deus. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Pois curava a muitos, e de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Aqui nós vemos um relato interessante de Marcos, mostrando a atitude de Jesus com relação às multidões que afluíam até ele. É interessante perceber primeiro que talvez muitos daquela multidão tivessem apenas a intenção de que Jesus os curasse. Eles queriam ali afluir a Jesus porque tinham certamente uma necessidade, mas talvez nem quisessem conhecê-lo ou ouvi-lo propriamente dito, mas estavam ali certamente por causa da cura que queriam receber, de alguma outra necessidade. Mas a atitude de Jesus sempre foi a mesma. Jesus sempre demonstrou misericórdia, sempre acolheu, sempre recebeu as pessoas que vinham a ele, pelo menos com a intenção e no coração com algum tipo de fé ou de uma atitude pelo menos de respeito a Jesus. Então nós vemos aqui primeiro um contraste desses que seguiam a Jesus aos líderes fariseus, porque os líderes deveriam ter sido os primeiros a reconhecer Jesus como enviado de Deus. Mas num contraste extremo, aqueles que conheciam a palavra justamente eram os cegos que não acolhiam a Jesus. Mas esses simples, pessoas da multidão, do povo, é que afluíam até Jesus. Outra coisa interessante que nós vemos aqui, Marcos registra que era uma grande multidão, e ele fala de várias regiões de onde o povo vinha: Judéia, Jerusalém, ou seja, na parte sul de Israel, da Idumeia, da além do Jordão, do outro lado do rio Jordão, e inclusive dos arredores de Tiro e de Sidom, que eram regiões distantes. Aqui a gente percebe que a fama de Jesus realmente estava correndo todas as regiões, e as pessoas vinham de longe por causa da sua necessidade, não é? E nós vemos aqui, o texto diz uma coisa interessante, verso 9: Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Jesus não tem uma atitude de uma estrela ou de alguém que, quando alcança um certo nível de popularidade, começa a deixar que o seu coração seja entorpecido pela fama, não é? E não se acha ninguém mais importante. Mas Jesus tem aqui, na verdade, um cuidado e pede aos discípulos que deixassem um barquinho pronto para que, se houvesse necessidade, se a multidão afluísse com mais ímpeto, ele pudesse se refugiar por um tempo, e para que também, com o barquinho, ele pudesse se afastar o suficiente para permitir que ele pudesse ensinar ao povo. Perceba que dentro do barco
a uma certa distância da praia, ele poderia ser visto por mais pessoas, e essa ocasião permitiria então que ele pudesse ensinar, não é? Mas também o cuidado de Jesus com a própria segurança, porque as pessoas às vezes, como diz o texto aqui, se arrojavam a ele para o tocar. Jesus, é óbvio, queria atender a todas as pessoas, o maior número de pessoas possível, não é? Mas ele tinha esse cuidado, esse zelo com a própria vida e com a própria saúde, e para guardá-la e preservá-la, né? E não permitir que aquela multidão, por causa de sua necessidade, o comprimissem e fizesse alguma coisa ali com ele. Por isso nós temos essa nota aqui registrada por Marcos. Verso 10 diz a razão: pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Essa expressão "se arrojavam", talvez eles quisessem até empurrar uns aos outros para chegar perto de Jesus, né? Certamente a maioria das pessoas entendiam que ou eles precisavam tocar em Jesus, ou eles precisavam ser tocados por Jesus para serem atendidos, não é? Então a gente pode imaginar como a multidão agia diante de Jesus. Verso 11 também nos traz uma outra observação importante e interessante. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Aqui eu vejo que Marcos demonstra mais um contraste em relação à passagem anterior e aos escribas e fariseus, cuja atitude era de negação do poder de Deus que agia em Jesus. Aqui nós vemos que os próprios demônios, quando chegavam perto de Jesus, se ajoelhavam e exclamavam: Tu és o Filho de Deus, enquanto que aqueles líderes religiosos, supostamente guardadores e guardiães, melhor dizendo, da lei, falhavam em reconhecer que Jesus tinha sido enviado pelo Pai, que Jesus era o próprio Deus, que aquilo que ele fazia era por um ato de misericórdia vindo do próprio Deus. Quando os próprios demônios reconheciam quem Jesus era. E o verso 12 nos traz a atitude de Jesus em relação a isso. Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Esse cuidado de Jesus se dá pelo menos por dois motivos. Aqui, claro, vários autores têm proposto várias e diferentes proposições do porquê desse silêncio de Jesus. Tem até um estudioso que chegou a chamar isso aqui de segredo messiânico, querendo dar a entender que Jesus, na verdade, não sabia precisamente que ele era o Messias e qual seria exatamente a sua missão, mas nós sabemos que isso não é verdade. Mas estudiosos têm proposto várias alternativas aqui para explicar essa atitude de Jesus. Eu não vou discorrer sobre isso, mas eu creio, pelo menos por dois motivos, Jesus mandou que eles silenciassem. Primeiro, porque Jesus não queria ser confundido pelos outros. Jesus, a sua identidade era verdadeira, ele era realmente o Filho de Deus, mas isso traria uma atenção ainda maior para Jesus, e nesse momento isso não era adequado. Nesse momento não era ainda a hora certa, e esse é justamente o segundo motivo. Jesus ainda precisava esperar a cruz. Jesus sabia que era preciso ainda cumprir vários aspectos do seu ministério, e especialmente aqueles ligados à sua morte e à sua ressurreição. Então, se Jesus permitisse que isso fosse abertamente proclamado, poderia haver confusão por parte do povo, da própria missão de Jesus,
e isso poderia comprometer o ministério de Jesus e o seu propósito de chegar na cruz. Por isso eu creio que ele deu essa ordem aqui para que eles silenciassem. Marcos continua a descrever nesse capítulo outras ações, outros encontros de Jesus aqui, e nós vamos ver isso juntos no nosso próximo encontro. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.